Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos paz e alegria de Jesus ressuscitado. Estamos aqui para mais um vídeo, comentário da exortação apostólica do Papa Paulo VI, exortação apostólica cujo nome é a Evangelização no Mundo Contemporâneo. O título do nosso vídeo de hoje, que abrange 3 pontos deste documento, é Na Unidade da Verdade pelo Amor. Gostaríamos que vocês prestassem muita atenção e me desculpassem pelas vezes em que vou recorrer ao resuminho que eu fiz, porque são muitos detalhes e eu fico um pouco ansiosa por não querer deixar passar em branco certos pormenores que esse documento contém e que são pormenores que no fundo são até por maiores. São pontos muito importantes e eu fico muito dividida entre o acidental e o essencial. Então, contando com a caridade de vocês, nós vamos também pedir ao Senhor que abra caminho, abra espaço no nosso coração, mas também na nossa inteligência, para compreendermos a mensagem maravilhosa que este Papa Beato, portanto, a caminho da proclamação da sua santidade, deixou para nós. Eu gosto de dizer que esta exortação apostólica que Paulo VI dirige aos bispos, ao clero e aos fiéis de toda a igreja é como se fosse a segunda Bíblia do catequista, do pregador, daquele que se dedica à evangelização, ao ensino do povo de Deus. Escolhi hoje 3 pontos e vamos começar com o ponto 77, que tem como título Artífices da Unidade. Isto é, quem é o pregador? Quem é o catequista? Qual é um dos aspectos do perfil daquele que na igreja está ungido para o ministério da palavra? Primeiro ponto, ele é um fazedor de unidade. É um promotor da unidade da igreja. Desse ponto 77, eu tirei resumidamente, não vou citar a frase inteira, mas o pensamento deste ponto. Em primeiro lugar, o Papa diz que a força do nosso trabalho evangelizador, a força de convicção que nós temos que passar para os nossos ouvintes, está na unidade, isto é, na comunhão entre aqueles que estão no exercício da palavra, mas não só uma união, uma comunhão de pessoas, não só, mas de conduta e de ideias.
um ministro da palavra, um catequista, tem que ter ideias claras para ensinar a sã doutrina da fé e da moral professada pela nossa Igreja Católica. Isto exige de nós a busca de uma unidade muito grande em torno deste eixo que é o conteúdo da nossa fé desenvolvido pela Igreja ao longo dos séculos. Em segundo lugar, a pessoa que está investida do ministério da palavra, seja na catequese, na pregação ou no ensino, não pode partir no exercício do seu ministério de questões que são verdadeiras disputas doutrinais e não exatamente aquilo que a Igreja confessa como verdade de fé. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir preleções, conferências, aulas e até homilias, em que aquele que está no exercício do ministério da palavra, ao invés de se fixar na palavra de Deus e no pensamento da Igreja, que aprofunda o sentido da palavra de Deus, passa para o povo questões que não têm nada a ver com a nossa fé. Questões que estão sendo discutidas por teólogos, por mestres, por filósofos, e que muitas vezes ultrapassam os limites da verdade. E coloca-se como se aquilo que está sendo dito fosse a fé da Igreja. Não há isso. Terceiro ponto. Um pregador do Evangelho, um ministro da palavra, não pode fazer da sua pregação um instrumento para pregar ideologias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu morava em São Paulo quando começou um grande movimento da chamada Teologia da Libertação. Uma teologia da libertação não segundo o pensamento da Igreja. Existe até um documento do Papa João Paulo II sobre a teologia da libertação, que faz parte da sabedoria da Igreja. Mas esta outra teologia da libertação, que na verdade se fundamenta na ideologia marxista, serviu muitas vezes como base de uma pregação dentro da celebração eucarística, por exemplo. E quando eu digo assim que o ministro da palavra não pode se valer da ideologia para interpretar a partir dela certos trechos da Escritura, porque deturpa totalmente o sentido da palavra de Deus. Exemplo, o próprio hino que Nossa Senhora recitou no encontro com Isabel, o Magnificat de Nossa Senhora, o que a ideologia fazia? Tirava aquele versículo: tirou dos tronos poderosos e exaltou os humildes, os pobres.
para justificar a luta armada. A luta armada. Eu escutei, e não foi uma vez só, não. Um tipo disso, desse tipo de pregação. E a igreja diz, não. Quarto ponto. Um pregador, um catequista, um sacerdote, um diácono, no exercício do ministério da palavra, não podem estar sujeitos aos caprichos da sua visão pessoal, subjetiva, a respeito de Jesus Cristo e da sua igreja. E isso é muito perigoso. Se você não caminha com a igreja e na igreja, você pode fazer de Jesus Cristo uma caricatura e não anunciar o verdadeiro Jesus Cristo e a sua igreja. Você pode fazer da igreja também uma caricatura. E o que acontece? Ao invés de você ser quem você é chamado a ser, artífice da unidade, você passa a ser aquilo que o demônio, que é a especialidade do demônio, a divisão, né? A ruptura, que é a grande obra de Satanás, é a divisão. Quando a gente fala assim, nós não podemos ter uma visão subjetiva de Jesus, mas dentro de todo o contexto da igreja, perceber como é que, ao longo da história, a tradição e o magistério apresentam para nós a figura de Jesus. É muito perigoso cada um passar. Por exemplo, não precisa ir longe. Eu posso pegar Jesus Cristo e dizer que ele foi um revolucionário. Posso pensar daqui e dali o que eu quiser da Sagrada Escritura para justificar um Jesus violento. E filmes exploram, quando falam de Jesus, quando são filmes a respeito de Jesus, muitas vezes exploram esse lado. Para não dizer um outro lado que me ocorre agora. Um Jesus que tinha uma amante, né? Que tinha em Madalena uma sua amante. Podemos. É o correto? Não. Mas o povo que não tem formação, que não está engajado, que apenas foi batizado, e escuta um tipo de coisa como esta, certo? Acaba falando bobagem também. Acabam acreditando naquilo como se fosse verdade. Então é um Jesus ao sabor do pensamento e da visão de cada um. Ora, se eu tenho uma visão X, segundo os meus conceitos de Jesus, é claro que eu vou ter a mesma visão, o mesmo conceito da igreja. Portanto, isso também não. Quinto ponto. O ministro da palavra também não pode se inspirar nas concepções sociológicas, psicológicas, filosóficas, pessoais ou de outros, concepções, a respeito, por exemplo, da sociedade e das instituições humanas. Então, por exemplo, se eu sou marxista, eu vou interpretar a sociedade como sendo composta de opressores e oprimidos.
de patrões e empregados, e a partir disso criar um tipo de sociedade que eu julgo ser a mais justa, e fujo completamente à visão que a igreja tem na sua doutrina social sobre a sociedade. Percebem como eu sair fora dos trilhos que a igreja coloca para mim, não para me cercear, mas para me fazer caminhar na direção correta? Eu caio, posso cair e caio mesmo fora da estrada. Eu engaveto um trem da história por uma má e errônea visão da sociedade. Nem se diga das instituições humanas, tipo família. Pega a família. Hoje, quais são as interpretações que se dão à palavra família? O que a tradição ensina para nós? A partir da Bíblia, família de pai e mãe e filhos. Pai homem, mãe mulher. Hoje, nem preciso falar aqui para vocês. A reivindicação de se dar nome de família para situações completamente esdrúxulas, situações inomináveis. Não, o pregador, o catequista, não pode se inspirar nesse tipo de concepção de sociedade ou de instituição humana. Uma instituição humana, por exemplo, o Estado. Então, o ministro da palavra tem que ser uma pessoa que, acima de tudo, seja cheio do Espírito Santo, que é o princípio da unidade. É o Espírito Santo que faz de todos um só corpo. Mas não só do Espírito Santo. Porque se é o Espírito Santo que conduz o ministro da palavra, este mesmo Espírito coloca no coração do ministro um desejo insaciável de busca da verdade, de se aprofundar nas coisas de Deus, nas coisas sociais, humanas e nas coisas da igreja. E por isso, isto dá para o pregador uma autoridade que vem de Deus. Porque não fala abobrinha, não fala sem estar pisando na realidade. Um sexto ponto. O documento fala uma coisa muito séria. A falta de unidade entre os cristãos, entre os membros de uma mesma comunidade, já é um contra-testemunho tremendo que cria naqueles que ainda não abraçaram a fé ou, tendo abraçado a fé, são fracos na fé. Criam para esses uma dificuldade imensa por querer ser cristão, ser católico. Mas não se trata apenas da falta de unidade entre nós, entre os membros de uma comunidade. Mas a mais perigosa falta de unidade é com relação à doutrina da fé e da moral. E sobre esta falta de unidade, hoje estamos vivendo na nossa igreja
um problema muito sério de falta de unidade. A unidade existe. Está lá. O corpo doutrinário da nossa, no que nós temos que acreditar como católicos. Mas se cada um vai lá e põe um pensamento pessoal, se vai lá e põe uma florzinha, ou se tira alguma coisa daquilo, ou se interpreta do jeito que quer, realmente nós vamos virar a casa da mãe Joana, gente. Então, 6º ponto nosso é prestar atenção na palavra do Papa Paulo VI, que diz que a falta de unidade na doutrina é um estado grave que chega a afetar a própria obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? É a igreja que cai no descrédito. Porque se cada um faz ou ensina segundo a sua própria cabeça, a quem é que o povo vai seguir? Aonde está a verdade? E finalmente, o ponto 7º, né? Vou ler para vocês a frase que o Papa Paulo VI pensou de um documento do Vaticano II, Ad Gentes, que é um documento sobre a vida missionária. No ponto 6, prejudica a santíssima causa de pregar o evangelho a toda criatura e fecha a muitos o acesso à fé, a falta de unidade no seguimento de Jesus Cristo e da sua igreja. Consequência de tudo isso com relação à unidade. Algumas perturbações na consciência das pessoas. Desorientações. Quem é que está falando a verdade? E como a tendência humana é ficar com aquela verdade, entre aspas, que mais convém à minha situação, eu vou achar que é daquele jeito que a igreja pensa e ensina. E o pior, a pior consequência é o escândalo. O escândalo da divisão entre nós. É isso. Divino Espírito Santo, Senhor Jesus, ponde a mão sobre a vossa igreja, sobre o nosso Papa, sobre os nossos bispos, sobre todo o clero, sobre todos os ministros da palavra, sobre aqueles que têm o dever de ensinar, pais, mestres, que sejam todos, Senhor, submissos à vossa lei, submissos e confiantes na trajetória que estabeleceis para a sua igreja como instrumento de salvação e santificação. Amém. Ponto 78. Lindo esse ponto 78. Eu peguei os 3 porque um engata com o outro. Primeiro, artífices da unidade. Mas não se faz unidade na mentira. Só se faz unidade na verdade. E por isso o texto, o trechinho, o número 78 desse documento, o subtítulo é Servidores da Verdade. Quem é o ministro da palavra? Quem é o catequista? É um servo, um servidor da verdade. E não senhor, dono, patrão, juiz, proprietário da verdade. Nós somos, como diz o documento, 3 coisas com relação à verdade. Somos
depositários da verdade, isto é, receptáculos da verdade, acolhedores da verdade. Mas eu preciso conhecer essa verdade para que o Senhor possa fazer de mim um acolhedor de toda a verdade que Deus dispõe para mim na igreja e pela igreja. Portanto, um depositário da verdade. Mas não só depositário. Eu sou um arauto, um anunciador, um proclamador, um tocador de trombeta da verdade de Jesus Cristo e da sua igreja. Não é para eu ficar acumulando conhecimento. Eu tenho que ser um distribuidor daquilo que o Espírito Santo e a minha igreja me ensinam. Mas não só isso. E por isso eu sou, além de arauto, no exercício do ensino, eu me torno servidor. Isto é, dispensador da verdade de Cristo. E também aqui neste ponto, nós temos 7 subpontos. Em que nós estamos, em que o Papa se baseia para dizer que a unidade entre nós, a unidade da igreja, tem uma base sobre a qual se constrói a unidade. Esta base é a verdade. Que verdade? Estou parecendo Pilatos agora, né? Que perguntou para Jesus, mas qual é a verdade? Que verdade é essa? É aquela verdade da qual Jesus disse que nos tornaria livres. A verdade nos torna livres. E olha que maravilha que o Papa escreve. E é a única coisa que dá a paz ao coração. É a verdade. Eu tenho feito muita experiência a respeito disso. Vou dar não posso dizer nomes, mas atendi uma senhora, dias passados, atendi uma senhora que eu não estava falando para ela coisa que ela não sabia. No fundo, ela sabia que estava agindo errado numa determinada situação. No final da conversa, ela disse uma coisa que me consolou demais, porque eu a tratei com o rigor da verdade, com a luz da verdade, sem trair a verdade, mas ao mesmo tempo com muito jeito, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E o fruto eu colhi no final da conversa. Chorando, essa senhora dizia: eu saio daqui triste, mas aliviada. Dá para entender? Eu saio triste, porque ela olhava para a situação na qual ela se colocou, mas ao mesmo tempo aliviada, porque o que ela ouviu correspondia à verdade que ela já tinha no coração. Percebem? Mas porque alguém falou que não tinha problema, ela continuou fazendo as coisas, recebendo a comunhão, confessando, etc, etc. Ela sabia. Percebe? Que bom que eu fiz essa experiência maravilhosa e estou podendo falar aqui para vocês. E essa senhora, gente, tenho certeza que ainda vem aqui para dar o testemunho da libertação que já começou na vida dela e vai se concretizar. Deus não faz a obra pela metade. Um outro ponto destes 78 servidores da verdade.
A verdade, além de ser a única coisa que traz paz no nosso coração, olha que lindo que o Papa Paulo VI escreve. A verdade é o que as pessoas vêm buscar em nós quando lhes falamos de Jesus e da sua igreja. Ainda que sejam palavras, ainda que sejam ensinamentos que coloquem as pessoas diante de um estilo de vida que não combina com aquilo que elas estão aprendendo. Mas é o que elas esperam escutar de nós. Ninguém procura um ministro da palavra, isto é, uma comunidade, um lugar onde a palavra é anunciada meia boca. Onde a palavra anunciada fala, mas não diz. Explica, mas também complica. Não desanuvia, não revela, não tira o véu. É o que as pessoas vêm buscar em nós. Quando falamos de Jesus e da igreja, é a verdade. Mas de qual verdade se trata? A verdade sobre Deus? A verdade sobre o ser humano? Sobre quem é o homem? Qual é o destino do homem? A verdade sobre o mundo? E a verdade sobre a obra de Deus, a igreja. Então, um evangelizador, um catequista, um pregador, o que se espera dele? Este ponto 78 eu acho que tem o ponto alto nesta expressão. O que se espera de um ministro da palavra é que ele tenha o culto da verdade. Cultue a verdade. Cultuando a verdade, você está cultuando Jesus Cristo. Porque Jesus se identificou quando ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu não só digo a verdade, mas eu sou a verdade. O culto a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O que a igreja espera de você, de mim, de nós, é que nós sejamos cultivadores da verdade revelada por Deus. Muitas vezes, ou algumas vezes, estaremos diante de uma verdade que machuca, que dói, mas que tem que ser transmitida. Vejam, muitas vezes na nossa vida física, sofremos de alguns males físicos que precisam sofrer por procedimentos dolorosos, remédios amargos, ruins, cirurgias, quimioterapias, que são dolorosíssimas. Mas você não para nessa dor. Você não para nessa situação. Você está se sujeitando a isso porque você está olhando além. Espichar a sua vida mais um pouco. E por isso eu uso os recursos que eu tenho à minha disposição, ainda que doam. E a verdade tem esta função de ferir e de curar, de fazer doer e também age como analgésico, mas tem que passar pela dor muitas vezes. A verdade, um outro ponto
Já estou no ponto 7º. Ela não pode ser traída. Traída. Eu sei que é de um jeito, mas, meu Deus do céu, vou espantar a freguesia. Não. Vou criar inimizade. Não posso trair a verdade de Jesus Cristo e da igreja. Não posso dizer que uma coisa é sim quando ela é não. Não posso dizer que uma coisa é não quando ela é sim. Para não ser infiel àquele que me ungiu para ser transmissor, formadora de consciência das pessoas, pelo Espírito Santo. A verdade não pode ser dissimulada. Isto é, ela não pode ser disfarçada. Ela não pode ser, como eu já disse, meia boca. Infelizmente, hoje, nós estamos tendo alguns probleminhas com algumas falas do nosso Papa, alguns escritos que não deixam as coisas muito claras. A gente imagina que a intenção não é ensinar coisa errada. E realmente não tem coisa errada. Mas não tem clareza em alguns pontos. Não tem definição. E nós temos que ter clareza e definição. Sim? Verdade é isso. A verdade, não posso poupar as pessoas de conhecerem a verdade para não desagradá-las, para não perder a amizade delas. Não. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passa disso vem do demônio. A verdade não pode ser evitada. Contorno daqui, contorno de lá e vou escapulindo. A verdade não pode ser obscurecida. Não pode ser negligenciada pela preguiça, pelo comodismo ou por medo de buscar a verdade e inspiração no Espírito Santo para saber como é que eu vou transmitir esta verdade com amor. Finalmente, infelizmente eu não trouxe aqui, mas eu gostaria que você procurasse neste documento que estamos estudando o 3º, 4º e 5º parágrafos deste ponto 78. No 3º parágrafo, o Papa faz uma exortação aos pastores, aos bispos, o dever da verdade. Depois, no 4º parágrafo, ele fala aos doutores, aos teólogos, aos exegetas, aos historiadores, que sejam fiéis à verdade. E, finalmente, fala aos mestres e aos pais, que eduquem seus filhos na verdade da fé, para a verdade da fé. E assim nós estaremos formando gerações de pessoas convictas do seu batismo, da sua inserção no corpo de Cristo. Queridos, chegamos ao 3º ponto. Evangelho Nunciandi, ponto 79. O subtítulo é Animados pelo Amor. Então, olha só a sequência, que maravilha. O ministro da palavra é um artífice da unidade, um servidor da verdade, animado pelo amor. Não podia faltar esse ponto.
Porque a verdade, pura e simplesmente, ela às vezes produz um efeito contrário daquilo que a gente quer. Então, toda verdade vem abraçada com a virtude da misericórdia e do amor. Senão a verdade fica dura demais e quebra as pessoas. Mas é o equilíbrio. É a verdade no amor e o amor na verdade. Não se excluem. Pelo contrário. O salmista diz: amor e verdade se abraçarão. Né? Então, a misericórdia que não se fundamenta na verdade, se fundamenta na mentira, nas meias verdades, que é a mesma coisa que mentira. A misericórdia que se fundamenta na infidelidade à verdade é falsa. É uma misericórdia falsa, que ao invés de levar a pessoa ao bem, a empurra ainda mais para a malignidade do erro na qual ela está vivendo. Além disso, a misericórdia sem verdade não é libertadora. Pelo contrário, ela escraviza ainda mais a pessoa, mantém a pessoa no erro, que é um tipo de escravidão, talvez a pior escravidão. A verdade não se vale do amor misericordioso. Não, a verdade que não se vale. A verdade que não se vale. Não leva em conta o amor misericordioso para ser dita e ensinada, ela se torna também odiosa, incompreendida, não aceita. Por isso, 2 ensinamentos deste item que nós, ministros da palavra, temos que observar. Em primeiro lugar, um ministro da palavra, um catequista, um evangelizador, um pastor de almas, não é apenas um transmissor da verdade do evangelho, mas é um doador da vida que vive segundo o evangelho. É um doador da vida própria por aqueles que nos ouvem. Uma doação de vida com amor de mãe. São Paulo, aos Tessalonicenses, dizia para eles que ele estava disposto não só a transmitir o evangelho para eles, mas a dar até a própria vida, como a mãe acaricia o filho no colo. E o segundo ponto. O Papa faz uma relação para nós distinguirmos se temos ou não um amor de verdade. Se na nossa ação pastoral está equilibrado, o nosso amor não nega a verdade e se a verdade é dita de uma forma amorosa. Quais são esses sinais de equilíbrio? Primeiro, preocupação em comunicar a verdade e introduzir as pessoas na unidade da igreja. Um ministro da palavra tem que ter essa preocupação. Comunico a verdade, acompanho estas pessoas que estão seguindo o meu ensinamento para que elas se introduzam de corpo e alma, no corpo e na alma da igreja, corpo de Cristo. Segundo ponto.
O ministro da palavra, amoroso e verdadeiro, tem uma dedicação ao seu ministério sem reservas nem subterfúgios no anúncio de Jesus. Não se poupa, não se preserva quando se trata de estar presente para anunciar Cristo e ensinar o corpo de Cristo, que é a igreja. Terceiro ponto. O ministro da palavra há de ser uma pessoa que respeita a situação religiosa e espiritual dos seus ouvintes. Respeita o ritmo que cada um tem no caminho da fé. Tem respeito pela consciência e pelas convicções das pessoas. Muitas vezes o ministério da palavra, está bem de acordo com aquilo que Deus falou para Jeremias. Eu te constituí para arrancares e plantares. Muitas vezes é isso. Tirar do coração das pessoas os preconceitos, a falsa imagem que tem de Deus, da igreja, implantando ali, anunciando o verdadeiro, o Deus vive verdadeiro. A igreja, sonho de Jesus, projeto de Deus, criatura, primeira criatura de Deus, que foi a igreja. Depois, o ministro da palavra há de ter cuidado e discernimento com o como vai dizer a verdade. Eu tenho que ter um como anunciar a verdade a pessoas já iniciadas na fé, já um tanto quanto amadurecidas na fé. E prestar atenção que há pessoas que estão engatinhando, estão apenas sendo capazes de beber leite espiritual. Outras pessoas são capazes de alimento sólido. É São Paulo que diz isso. Como dizer a mesma verdade para um grupo e para o outro? Por isso, queridos, se nós não formos pessoas cheias do Espírito Santo, nós não saberemos nos desincumbir à altura do ministério que nos cabe. Além disso, precisamos ter o cuidado para não ferir aquele que já vem a nós ferido e machucado. O cuidado para não apagar aquele que vem com um toquinho de vela, fumegando, para não acabar de quebrar aquele que já está trincado, que já está rachado. Então, nosso primeiro impulso não é apresentar a verdade, mas acolher com amor, captar a confiança, que o outro se sinta acolhido, aceito na sua condição. Quando as pessoas se sentem assim, é fácil. Por mais dolorosa que seja, é fácil apresentar a verdade de Deus. E, finalmente, temos hoje mais do que nunca, nós cristãos, nós católicos, nós ministros da palavra, temos que fazer todo o esforço possível para transmitir aos cristãos e aos não cristãos, a todos, certezas sólidas, ancoradas, seguras na palavra de Deus. Agradeço muito ao Espírito Santo ter chegado ao final desta
reflexão e peço a Deus fazer dar frutos o nosso trabalho. Deixo para vocês o compromisso desta semana. Gostaria muito que você partilhasse comigo o que marcou você nesta pregação, nesse ensinamento, nisso que você acabou de assistir e de ouvir, principalmente. E, se você puder, indique os nossos vídeos, as nossas instruções aos seus amigos, parentes, que estão, vídeos que estão no nosso site. O site da Comunidade Católica Nova Aliança é www.novaalianca.com.br. A todos, as bênçãos de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.